Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast. Eu, Márcio Monson, aqui do meu lado, meu companheiro Adeildo Nascimento, prontos para iniciar mais um dia de reflexão, mais um dia que a gente possa compartilhar ideias que vão tocar os corações do nosso público, né, Adeildo? Bem-vindo. É isso aí, Márcio, tudo bem? Nessa que é os nossos papos sobre uma nova visão além do headcount. Como é que a gente vai chamar tudo isso? A gente ainda não sabe. Mas no dia que vocês estiverem ouvindo aí, provavelmente já saiu. A gente está falando isso meio que direto, né? Importante que a gente tenha uma visão além do headcount, a gente tem um olhar sobre as pessoas e o mundo do trabalho diferenciado, e é aqui que as pessoas vão poder encontrar um conteúdo que elas reflitam um pouco mais profundamente sobre esses temas que a gente propõe aqui a cada encontro. E hoje eu vou convidar o Adeildo para falar um pouco do tema de hoje, que é muito legal. Então já fiquem ligadinhos aí no nosso podcast, que hoje a gente terá um tema muito instigante e vai gerar muitas reflexões, né, Adeildo? É isso aí. A gente vai falar sobre tecnologia e humanização. Mas antes da gente entrar, é legal dizer que quando tudo isso for pro ar, né, quando as pessoas começarem a acompanhar a gente aí, a gente vai ter os canais e que vocês possam deixar comentários, dicas de assuntos pra gente tratar pra frente, né? Se você tá acompanhando esse aqui, que deve ser o nosso 3º ou 4º episódio, perdi a conta, mas a gente tem convidados, né, Márcio? Tem muita gente boa que participou, vai participar. Sim. Então, deem dicas, participem com a gente, deixem recados, mandem mensagens aí. E vocês curtirem aqui o nosso conteúdo e deixando comentários com sugestões, alimenta e nutre as ideias para que a gente possa fazer abordagens mais aprofundadas. E trazendo um pouco do assunto de hoje, Adeildo, veja, nós estamos há mais de 12 anos aqui no Select, no mercado de tecnologia e de pessoas, porque a gente desenvolve tecnologia para recrutamento e seleção. E a gente vê uma trajetória do mercado, uma jornada do mercado, assim, uma mudança, e a gente tem feito alguns discursos mais recentemente, quando a gente começou com uma onda muito forte da inteligência artificial, que não é nova, já tem décadas, mas que mais recentemente, pelo avanço dos algoritmos, da tecnologia de hardware, pôde-se avançar mais fortemente na inteligência artificial. E começou a vir uma onda muito de vender a ideia de que o robozinho lá vai substituir as pessoas e de que tudo pode ser automatizado. E na nossa área, a gente sempre olhou com muita prudência em relação a isso, porque nosso core aqui, que é recrutamento e seleção, o elemento humano é fundamental. E a gente vem trazendo isso sempre com um discurso constante de que as pessoas não são substituíveis na maioria das atividades. Aquelas que elas são substituíveis, que bom que pode ser substituído, porque muitas vezes é aquilo que não agrega valor profissional, pessoal, de desenvolvimento como pessoa, né, como ser humano. Então, a gente vem muito num discurso de que é aquela união, aquele equilíbrio que vai fazer a diferença. Lá no começo, a gente ficava um pouco destoando no discurso, porque a gente via que as empresas traziam muito forte a robotização. Não, a gente tem que automatizar tudo e esse é o ideal. A gente coloca o candidato lá na pontinha, no começo, e sai um candidato ideal na outra ponta do funil lá. E a gente sabia que não era assim. A gente está aí no mercado há muitos anos, né? Mas no começo pareceu meio que remando contra a maré, sabe? A gente se sente meio, puxa vida, né? Só nós falando diferente. E agora, Adeildo, nós já vemos um pouco mais essa visão se consolidando no mercado, de que, em especial no RH 5.0, né, justamente que foi a grande descoberta que sem as pessoas nada vai para frente, enfim. E aí se traz novamente a humanização. Então, assim, eu queria trazer um pouco dessa nossa visão, Adeildo, de que realmente nós temos aí um desafio constante aqui na nossa atuação no Select de buscar realmente esse ponto de equilíbrio, né, para que a gente possa desenvolver o potencial humano ao máximo e a nossa tecnologia suprir aquilo que pode ser realmente reforçado nas pessoas. E eu trago uma imagem que sempre me ajudou muito a exemplificar o nosso pensamento, que é a imagem do exoesqueleto. Você já viu aquelas empresas de robótica que trazem para os enfermeiros uma estrutura de robô que a enfermeira vestiria, entre aspas, né? E aí teria um prolongamento dos braços da enfermeira, e aí vinha uma coluna por trás, nas pernas. Então é tipo um Robocop da enfermeira, assim. E a pessoa entra naquela máquina
E aí a enfermeira teria sua capacidade potencializada. Então, uma enfermeira lá que pesa seus 70 quilos, conseguiria levar um paciente de 90 quilos peso bem maior braço. que ela. Uhum. Agora, esse exoesqueleto não vai ter a atenção que o enfermeiro precisa ter para aquele paciente, né? Então, assim, esse potencializar a capacidade humana, no caso, a força física nesse caso, né? Mas não substituindo, e sim empoderando o ser humano. Estou meio que adiantando muitas coisas aqui. Não, vai lá, vai Mas lá. é um pouco da visão que a gente tem conversado internamente no nosso time, conversado com alguns clientes, e eu sinto que agora isso está reverberando com muito mais força. E você, quando a gente se conheceu, trouxe muito forte a sua visão também. Foi um dos pontos que combinou muito a nossa visão de mundo, né? Então, é um pouco assim que a gente vê esse tema da tecnologia e da humanização. E, recentemente, numa palestra tua, você trouxe isso como um dos tópicos, né? Então, eu gostei muito da tua abordagem. Se você pudesse compartilhar com a gente um pouco também. Show de bola. Não, e é legal até falar para todo mundo que o que nos uniu foram propósitos, princípios e valores similares, né? Bom, às vezes é meio chato conceituar, mas eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho do que significa humanização, da onde veio e por que a gente está falando disso, né? O termo humanização surgiu com essa lógica do capitalismo consciente, né? Vem um pouco da teoria dos stakeholders. Ou seja, o mundo do capital e do trabalho no passado era totalmente direcionado ao acionista, ao dono do capital. Sim. Então você tinha obrigatoriamente que ter algum negócio que remunerasse o capital. Em última instância, esse era o... Ou seja, tem que dar lucro, né? Aí a gente viu que o mundo começou meio que se desestruturar. Nós temos um sistema meio que indo para falência, ou seja, super concentração de renda, destruição do ambiente, precarização de trabalho, um monte de coisa que a gente vai falar aqui para frente ainda, né? Então, veio o conceito da teoria dos stakeholders, ou seja, do capitalismo consciente, de que não é só gerar lucro para o dono do capital, do acionista, mas humanizar as empresas ou humanizar as relações significa que no final não é a grana só que importa, é as pessoas envolvidas na produção e desse capital, desse excedente, por aí vai. Então você começa a se preocupar não só com o acionista, você começa a se preocupar também com o funcionário, com a cadeia de fornecedores, com os clientes, com a sociedade. É uma série de novos vieses dentro dessa lógica. Isso é humanizar, ou seja, o negócio não é para o negócio é para as pessoas. Então essa era a lógica de humanização. Quando eu falei... Vai lá. Porque aí eu formo uma imagem na minha cabeça do o negócio no divã. Total. Porque é um repensar o propósito do business como um todo, das organizações e o seu papel no ecossistema, na sociedade, onde ela está inserida. E aí vem muito do que a gente acredita que é o impacto que a organização gera na prosperidade do meio que ela está inserida. É isso aí, e perfeito você falar, a gente nem tinha combinado, nem conversado antes, a ideia é deixar o papo rolar, né? Quando você fala de negócio no divã, porque a gente começa nessa lógica de humanização a pessoalizar a organização. A organização é um ser que tem um mindset, um jeito de pensar e um jeito de encarar a sociedade. Então é perfeito a analogia do negócio, um organismo vivo. E está lá no divã. Então, nessa lógica do divã, a gente está falando se essa empresa é humanizada ou não é humanizada, se ela tem foco em gente. Eu até, no meio da pandemia, eu fiz um post e depois apaguei ele. Eu falei, é meio chocante. Porque eu ia falar que essa ideia... Polêmica. Que eu falei assim, alimentando haters. People first é uma falácia. Na maior parte das empresas, esse negócio de que eu sou people first. Não é. Você é business first. Você é money first. Você é profit first. É essa lógica. People first, não. Porque não é realidade. Não é um clube. Não é, cara, é muito pequeno o número de empresas no mundo hoje que podem dizer que são people first, que são humanizadas, que tem o foco nas pessoas e no que ela causa na vida das pessoas. Então é muito novo tudo isso. Mas aí você traz isso no sentido mais de que... Porque quando eu olho o business first, ele não necessariamente vai contra o people first. Por quê? Né? Justamente porque quando eu tenho um negócio que gera resultado, ele retroalimenta a própria cadeia do processo da empresa, retroalimentando o investimento, condições de trabalho, né? Dentro de uma visão empresarial construtiva, total, né? E não gananciosa e destrutiva. Né? E aí
uma empresa com mais condições, a pessoa se desenvolve mais, assim ela tem um ambiente melhor para colaborar mais, colaborando mais a empresa tem mais lucro e gera um ciclo virtuoso muito saudável. Então, eu mudei muito meu olhar nesse sentido também. Porque hoje eu olho as nossas conquistas da nossa empresa e a gente vê, gente, que bom que a gente está tendo agora novas, ferramentas para trabalhar, tem novas tecnologias que melhoram nossa qualidade do trabalho. Às vezes a gente fazia algo manual ali, agora a gente automatizou. Olha que bom, isso foi possível por quê? Porque gerou mais vendas e as vendas nutriram nosso fluxo de caixa, deu musculatura para o fluxo de caixa e isso volta como benefício interno e para todo os stakeholders. Todos os stakeholders. Essa é a lógica. Então, isso é muito legal, porque a gente não precisa colocar no ringue o lucro e as pessoas. Olha que interessante. Não precisa, mas tem pegadinha aí. Esse é o ponto. Sim. Porque, na verdade, o lucro ele é meio tentador, né? Assim, qual é o ponto que você vai fazer a escolha? Mas você tinha, antes, no teu discurso inicial, lá na tua fala inicial, você falou sobre equilíbrio. Cara, equilíbrio, né? Assim, a temperança, o equilíbrio, eu acho que é a grande sacada dessa história toda, né? Mas, ainda como início aqui do nosso papo, eu coloquei lá, quando a gente se encontrou falando sobre esse tema, eu coloquei o espectro da tecnologia, porque o que acontece hoje? A tecnologia é um grande novo conceito, uma nova lógica que não existia no passado, nessa relação só entre o lucro e as pessoas. Por quê? Porque a tecnologia ela potencializa demais a relação que se tem do homem quando a gente endeusa a tecnologia. Aí a gente já sobe um pouco mais o degrau dessa discussão, que não é só a teoria dos stakeholders. A gente começa a falar sobre o endeusamento da tecnologia versus o humano. Então, assim, vamos pegar o exemplo que você trouxe do exoesqueleto. O exoesqueleto, ele ainda não é uma máquina que pensa. Pode ser que no futuro seja, mas a lógica aqui é que pela primeira vez na história nós temos uma ferramenta que, endeusada, muda o jeito com que o próprio ser humano encara a sociedade. Então vamos pegar aí o que o Yuval Harari fala lá no Homo Deus, né? Então, cara, aquele livro lá, eu li, e você tem que estar com a cabeça boa para ler ele, porque você tem meio pensamentos suicidas após a leitura dele. Porque ele é muito pessimista, mas ele é cheio de razão quando ele escreve. Ou seja, pessoas empoderadas com a tecnologia, então você usou bem, ou seja, é o que ele chama de super-humanos, ou seja, uma enfermeira de 70 quilos com um exoesqueleto, ela é um super-humano, ela tem capacidade de força, além do que um ser humano sem um exoesqueleto. Pessoas dotadas hoje de tecnologia que afetam o comportamento humano, então vamos pegar machine learning, deep learning, inteligência artificial, a gente vê que isso tem um poder de interferência no jeito que o ser humano pensa muito maior do que todas as ferramentas que a gente teve no passado. Então o exoesqueleto sem pensar é uma coisa, o exoesqueleto que pensa é outra totalmente diferente. O machado, o arco e flecha, o fogo... O nível de interferência na nossa rotina, na nossa vida é diferente. É absurdo. Então, teoricamente, eu tenho uma ferramenta que, endeusada, reflete no jeito que eu me comporto. E tem pessoas por trás dessas ferramentas. Tem pessoas que as programam, que as preparam, e é aí que talvez a discussão da humanização vá para um outro nível. E daí, trazendo mais para a nossa realidade aqui para a gente discutir, é o quanto essas novas empresas da era digital, sem uma visão humanizada, podem causar mal à sociedade. Né? Que interessante. Essa é uma discussão que interessante, porque pesada. Tem algo similar que eu falo, que empreendedores muito gananciosos e com pouca moral, o maior risco que existe, né? Com pouca ética e muita ganância, né? É uma visão reducionista do lucro e do mercado, de fazer a empresa crescer rápido para vender logo e ter um exit e pronto, né? Não está errado também, mas depende do rastro que você deixa nesse crescimento, né? Total. E o que a gente está vendo, aí é que entra o ponto, assim. O rastro que está sendo deixado é preocupante. Por quê? Qual é o rastro? O advento da tecnologia fez com que a produtividade fosse escalada enormemente, multiplicada por 5, por 6. Os salários não estão aumentando, eles estão na série histórica desde 80, eles são flat,
e a gente tem o número de empregos caindo. E a gente está indo para o subemprego, ou seja, a gig economy é o jeito bonito que todo mundo sonha, mas na realidade é a informalidade ou o subemprego. Então você tem essa realidade hoje que é o grande problema. Então, o quão humanizadas são? Porque pela minha experiência e também mais lenha na fogueira e pimenta na discussão aqui, uma boa parte das empresas não são humanizadas dessas de tecnologia. Elas começam com essa linha que você tem aí, cara. É maximizar o ganho rapidamente, ganho de escala, dominância de mercado para exit e ganho absurdo. E qual é o retorno? Humanamente falando, muito pouco. Sim. Né? E aí a gente tem que ter um olhar sereno para esse tipo de discussão, né? Que é difícil hoje em dia, né? Para pensar assim, ok, como que a gente vai... A gente tem que entender que a gente está numa transição. O modelo antigo, você acabou de falar, no modelo do capital, da mais-valia, da posse das terras, né, para um modelo que vem priorizando mais a informação, o capital intelectual, enfim. E aí existe agora uma transição ainda mais forte, uma aceleração, né, nesse mundo aí 4.0, e aí a gente começa justamente a pensar que em toda a transição, a gente vai fazer uma mudança. Vou fazer uma mudança na minha casa. Aí eu vou começar a mudança. Aí começa a tirar tudo dos armários, empacotar mala e caixa. E você chega no meio da mudança e fala, meu Deus, que bagunça. Né? Reforma da casa, mesma coisa. Estou reformando a casa. Você chega no meio da reforma, não dá de chorar. Sentar na beira da calçada e chorar, porque é só pó, uma bagunça. Onde eu me enfiei? Quem teve ideia? Não é assim? Todo mundo faz reforma em casa, se arrepende em determinado momento. Quando ficar pronto, aí você vê o resultado. Eu penso que esse modelo econômico que você está trazendo, justamente de conciliar as pessoas e a tecnologia, está nesse momento de transição, está na bagunça. Por quê? Novos empregos vão ser gerados, milhões de novos empregos, e milhões vão ser eliminados, vão deixar de existir. Mas não é síncrono. Não. Não é síncrono. E aí nessa caminhada, a gente pode ter muitas pessoas expurgadas do mercado e às vezes não dá tempo, né? De se capacitar para conseguir um novo trabalho, dentro de um conhecimento, uma nova tecnologia, se inserir nesse meio. Às vezes, como não é síncrono, a pessoa perde o bonde da história. Perde. Mas assim, eu acho que nunca teve na história tantas pessoas com possibilidade de perder o bonde. Sim, porque níveis de tipos de trabalho, né? Antes era mais operacional, agora é advogado, é médico. Isso. E quando a gente fala isso no nível da liderança, qual que é o ponto hoje? Essa lógica de humanização, além dela ser nova, ela precisa de um despertar de consciência, de uma evolução de consciência daquelas pessoas que estão nas posições chaves, que detêm o capital, que detêm os rumos da humanidade, né? Por quê? Porque obrigatoriamente essa humanização passa por esse momento de adaptação. Ou seja, você tem um certo nível de perda em algum momento para ter um ganho futuro. É uma visão de médio e longo prazo. O grande ponto é que nos últimos anos a gente teve uma ideia muito forte de curto prazo, né? Então você pega economicamente lá, Keynes, sei lá, depois do crack, no longo prazo a gente vai estar morto, então vamos pensar no curto. Então todo mundo saiu louco pensando no curto. Então a gente não deixa legado histórico para as futuras gerações. Então esse é um risco, né? E humanização passa por isso. Então falar de propósito hoje nas organizações não é modinha, eu não acho que seja, exceto algumas que saem caçando um propósito para chamar de seu, só para maquiar, fazer marketing. Para fazer marketing, mas o propósito tem a ver com legado, né? Assim, como é que essa minha atuação de liderança ou de empreendedor vai deixar, qual é o rastro, né, que eu vou deixar. Então quando você fala, por exemplo, aqui que no Select existe essa preocupação de como empoderar e usar a tecnologia a serviço do mundo do trabalho, né? Foi assim que a gente se encontrou e começou a falar a respeito disso, e daí que surgiu também o nosso podcast aqui. Essa visão é uma visão nova, é uma visão de, sei lá, 1%, não tenho dados, estou chutando aqui. Como dizem, 9 entre 10. Isso, as pesquisas indicam. As pesquisas indicam que é 1%. Eu sei lá, mas pela experiência, empiricamente o que a gente vê no mercado é que isso não é realidade, né? O mundo antigo continua
mundo antigo atual, vamos dizer assim, continua funcionando dentro dos mesmos parâmetros e está dando certo. Sim. Dando certo no sentido de gerar grana, gerar lucro, né? E a gente ter essa discussão de capitalismo, como sempre foi. Mas eu acho que também passa por mudanças de gerações, né? Por isso que é lento e gradual. Porque às vezes aquela pessoa não vai ter esse despertar de consciência que você falou. Não vai ter. Então ela tem que, né, trocar a geração, vir a próxima onda, os filhos, os netos, para daí... Porque às vezes realmente a pessoa não está disposta a repensar valores num determinado estágio da vida. E aí tá tudo bem também, se a pessoa esperar, quiser, não estiver disposta a isso. Agora, que a gente precisa urgenciar essa visão, né, e mostrar mais das empresas que estão dando lucro, estão crescendo com equilíbrio. Total. Né? Porque a gente foca muito nos unicórnios que estão bombando, sem olhar os meios, só os fins. Já vale mais de 1 bilhão de dólares. Ok, já é unicórnio. Ok, mas qual é o rastro que ela está deixando? Então, se a gente enaltecer mais as empresas que estão fazendo isso de uma forma consciente e equilibrada, é muito legal. E para isso, eu sempre gosto de citar, porque é um movimento que eu conheci recentemente, fazem uns 3, 4 anos, que são as empresas B, movimento Total. Empresas B. Isso aí. Esse é um movimento muito interessante, porque ele vem com essa pegada, com esse objetivo de certificar empresas que estão conseguindo gerar esse equilíbrio dos stakeholders que você falou. Isso aí. Público interno, a equipe, cadeia de fornecedores. Cadeia de fornecedores, a parte dos clientes. Então, é uma coisa simples, né, Adeildo? Mas a gente vai pensar numa relação construtiva, perene de longo prazo com o fornecedor, como você falou. Vamos lá. Eu já venho com uma visão que eu não vou espremer esse cara até o último centavo, né? Eu não vou, assim, achacar aquele cara até espremer o último pontinho de lucro lá, porque eu sei que o crescimento do negócio vai passar pela sustentabilidade da minha cadeia, de fornecedores. Então, se esse cara não tiver o lucro dele, não tiver a margem dele, né, eu estou estrangulando. Na primeira crise, primeiro probleminha que ele tiver, não para em pé o negócio. É, né? Verdade. E a gente olha, às vezes, a gente olha os grandes varejistas. A gente joga purpurina, mas a gente sabe que esses grandes varejistas chegam no fornecedor, quem já forneceu para grande varejo sabe, né? Eles sugam a alma de canudinho. Né? Mas são quase todos, né? Quer ver? Eu tô lembrando agora, porque tem algo, assim, nos meus últimos anos de atuação, eu tenho atuado muito com média empresa, empresa familiar, empresas em vias de crescimento. Dar um exemplo para você de visão de stakeholder, como falta no mercado hoje, né? Um grande problema, por exemplo, das pequenas e médias empresas é capital de giro, certo? Uma boa parte delas, cara, ela fatura aqui, tá contando com o dinheiro amanhã para poder pagar a sua folha de pagamento. Fluxo de caixa, na linha. E o que o grande faz quando ele contrata um fornecedor? Você já viu a política de pagamento das grandes? Joga lá para frente. Cara, 120 dias, 180 dias. O cara fala, você vai me prestar serviço, eu vou te pagar daqui 180 dias. Então, teve um cliente meu que a gente estava ajudando, tentando rever o negócio e tudo, sair do buraco e tal. E pintou um negócio bacana com uma empresa grande. Pô, que legal. Cara, ele tava pré-falido, se não fosse um empréstimo e uns amigos, ele tinha falido. Por quê? Porque para prestar o serviço para essa grande empresa, ele teve que botar mais dinheiro, mais gente, para receber depois de 180 dias. E adivinha o que aconteceu depois de 180 dias? A empresa não pagou. Atrasa. Daí ela atrasa e ele ligou para os caras, né? Pô, não vão pagar? Aí os caras, não, é só você mandar pra gente uma carta de postergação de pagamento com firma assinada e não sei o que lá. Tipo assim, eu te pago quando você quiser. Então, essa exerce lógica, poder, né? Exerce um poder que, assim, e você acaba sempre tendo acumulação e ganho de um lado e muita opressão do outro, né? Então são coisas básicas. E aí, por isso e daí eu concordo com você também quando você fala que às vezes esse despertar de consciência precisa mudar uma geração, talvez. Porque o que eu vejo também, não quero ser etarista também. Bom, a gente está falando sempre, aqui tem pimenta na conversa, né, na discussão. Eu tenho mais uma pimenta para jogar também. Mas tem aqueles caras que não querem mudar, e assim, eu não quero
ir na direção da culpa, sei lá. Mas foi a formação que tiveram, entendeu? Claro. A gente foi formado nesse mundo de maximizar o lucro. Sim. Né? E trabalhar para maximizar lá o meu lucro no final do ano, doa quem doer. E esses caras, eu chego às vezes em empresas, não querem mudar. Entendeu? É meio... ressoa... Não reverbera o que você está falando. É muito agressivo, porque não é uma mudança pequena, é 180 graus. Total. Né? Então ele vem para uma visão egoísta e focada e minimalista para uma visão orgânica, ampla, inclusiva. É muito difícil mesmo. Mas aí tem mais um ponto que a Pimenta eu queria jogar é o seguinte. Ok, nós falamos da tecnologia da escala. Escala gera redução de custo. E aí, redução de custo, muitas vezes, a custa de achacar lá meu fornecedor, na margem mínima. Mas onde tudo isso pode cessar? No consumo consciente. Total. Porque daí, se na hora de eu comprar... E a gente está gravando agora esse podcast, poucos dias depois do Black Friday. Do culto ao consumo. Exatamente. Eu postei e falei, hoje é dia de culto. É o culto ao consumo. E aí, a gente, como consumidor, fazer a mesma postura de só olhar para preço, a gente está estimulando as empresas que fazem esse tipo de prática. Perfeito. Né? Então, a hora que a gente começar a favorecer, né, prestigiar aquela organização que tem uma abordagem de mercado que eu acredito que reverbera nos meus valores, aí eu estou começando a mudar, porque a força do consumo é que vai gerar o capital para nutrir aquele negócio, no momento que as pessoas disserem, não, pera lá, você testa aqui em animais? Não. Qual é a tua política aqui em relação ao fornecedor? Como é que é a qualidade do ambiente interno da tua equipe? É difícil hoje em dia às vezes, ter acesso a tantos dados, mas enfim, aos poucos os selos vão chegando, sim, né? Great Place to Work e outros vários. Empresas B. E aí nós vamos olhando para isso e dizendo, não, eu vou dar meu voto de confiança na forma do meu dinheiro, colocar nessa empresa aqui, porque eu acredito nesses valores e eu quero fortalecer esse tipo de negócio. E ó que bacana que a gente está desviando do assunto já da tecnologia. Não. Então, assim, por quê? O meu post no Instagram foi assim, o Deus consumo. Né? E eu coloquei uma frase do Victor Lebow, que é o economista que cunhou o termo consumismo. Ele diz o seguinte, nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo nosso modo de vida, que transformemos a compra de uso de bens em rituais e que busquemos a nossa satisfação espiritual e do nosso ego no consumo. Olha só. Então, assim, tecnologia e dinheiro são deuses também, porque exercem influência, lembra? Então, dinheiro manipula e tem gente que manipula o dinheiro. A tecnologia manipula e tem gente que manipula a tecnologia. E daí eu concordo com você que consumo consciente, por tudo que eu tenho lido e pelo que as pessoas estão falando, é a chave de virar. De fazer com que aquele equilíbrio entre o lucro e a humanização trabalhem juntos e que a gente consiga, de alguma forma, subjugar um pouco a tecnologia, né, e o dinheiro em última instância. Aí eu coloquei as minhas dicas ali, né, tipo, pra gente abandonar a religião do consumo, né? Então, assim, evitar ostentação em período de escassez. Nossa. É meio... Você lembra no início da pandemia? Eu até fiz também um post sobre isso. O que aconteceu? No início da pandemia, a gente tinha gente com necessidades muito básicas sem ser atendidas, né? Lembra? Então a galera foi lá, estocou papel higiênico. Até hoje eu não sei por que a galera se preocupa tanto com papel higiênico. Uma histeria coletiva. Histeria, desce. Mas daí, aquela galera que eram os influencers, porque o influencer, nesse mundo consumista, ele influencia pela ostentação, né? Então, assim, eu tenho que ostentar. E foi, cara, uma crítica muito forte. Cara, não é momento de você ostentar. Então, assim, evitar a ostentação em período de escassez, comprar de empresas genuinamente preocupadas com o social e o ambiental. Então, o social é humanizado. A gente não tinha, foi aqui. Produto pirata, falsificado e muito barato. Nossa, aí é o extremo, né? Nossa. Ou seja, se você está comprando isso, significa que alguém em algum lugar do mundo está trabalhando em regime análogo ao escravo. Você está nutrindo uma cadeia totalmente de contrabando. Total. Tráfico de pessoas. É uma cadeia inteira do contrabando, não é aquele vendedor. Não, tudo isso aí. Isso aí, né? Nem esqueça, né?
Coloquei para dar preferência aos negócios pequenos da sua região. Então, consumo consciente também fala sobre a comunidade, né? Tal. Pensar 10 vezes antes de efetivar a compra. Você realmente precisa para evitar compra por consumo. Gastar mais com experiências do que com coisas, né? Na lógica da vivência e tudo mais. Dicas do Deildo. E no último, não depositar paz e felicidade em bens materiais. Boa, e daí já é a lógica da espiritualidade. Né? Ó, gente, sigam a Deildo Nascimento no Instagram, que você vai ter essa cultura diariamente nos posts dele, que são muito legais. Mas olha que legal, né? A gente não tinha combinado e o assunto foi para esse rumo e bem em linha. Eu só queria dar uma sugestão aí. Não ostente, não só em momentos de escassez, em nenhum momento. Gente, é brega demais. Já passou o tempo, né? Pois é, gente, né, é brega demais ficar ostentando em rede social. Não só ostentando bens materiais, mas muitas vezes a pessoa tá lá e tá na praia. Ela tira o pé com o pezinho lá, né, no mar, no fundo do pezinho. É a necessidade de mostrar a felicidade daquele momento, mas será que é para... O que motivou aquela publicidade? Eu dei publicidade àquele meu momento. Com qual objetivo? Se é legítimo, se você, não, eu quero mostrar para minha tia que está lá em Manaus como eu estou bem. Tudo bem, mas faça um exame de consciência se não é até certo ponto para ostentar um pouquinho também essa minha condição de estar de férias curtindo. A gente tem que fazer um exame de consciência muito profundo sobre isso, né? Enfim, só uma pincelada aqui. A gente pode falar um dia sobre isso. Sobre isso. A questão das redes sociais e a ostentação, né? E a ostentação, assim, o quanto a ostentação interfere, né? E aí, interfere nas nossas escolhas e o quanto nós somos hoje... o quanto isso nos leva a tomar decisões subconscientes, né? Então, essa lógica aí, a gente tem que prestar atenção nisso. E tem um ponto aqui, desculpa, não sei se você ia puxar a prosa para o outro lado, mas naquela linha que a gente estava falando da tecnologia, tem outro ponto para a gente pensar, que é o seguinte, pera lá, a tecnologia, ela traz o quê? Produtividade. Ela potencializa a minha produtividade. Você produzia X com o recurso A. Agora, com o mesmo recurso A, eu produzo 2X. Né? Então, eu potencializo a minha capacidade de ampliar o meu negócio, gerar mais produtividade, eficiência, eficácia. Muito bem. Isso está ligado diretamente ao quê? Num âmbito geral, ao consumo. Porque mais produtividade coloca mais produto e eu tenho que retroalimentar o sistema, né? Então, eu vejo muita abordagem sobre isso, muito negativista, assim, de que o consumo é ruim e que o capitalismo... Na verdade, não. Essa engrenagem pode girar de uma forma saudável. Mas, quando eu começo a ganhar escala, eu tenho que entender qual o objetivo, qual o propósito maior desse gerar escala com o uso da tecnologia. Até que ponto eu necessito? Porque um ponto, Adeildo, é eu estar ali fazendo uma otimização do meu negócio para gerar sobrevivência e lucratividade do negócio. Outro é potencializar ainda mais uma lucratividade, né, a custas justamente de espremer ou o fornecedor, ou a equipe interna, ou colocar muita tecnologia, ou reduzir custo, ou material que eu uso baixar qualidade, ou comprar de um informal lá sem nota, e aí eu começo a chegar no nível da ganância e muita ganância e pouca ética que a gente começou falando. Né? É isso aí. Então é nesse ponto que eu vejo que a tecnologia, na relação da humanização, ela pode ser uma bênção ou uma grande maldição. Né? Então, a relação que a gente dá para a tecnologia é que vai determinar o nosso futuro em questão de bem-estar e de integração social. Porque eu também, assim, eu não sou um cara que condena o capitalismo, mas ele precisa de reformas, ele precisa de ajustes. Repensado, né? Então, é nesse sentido que a tecnologia pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. O que a gente está vendo hoje é que ela só é um fomento, ainda estou falando que na maior parte, a tecnologia é um fomento da ganância. Então, qual que era o paradigma anterior do Wall Street? Lembrei do filme Wall Street, né? The greed is good. Então, a ganância é boa. Essa é a lógica. E isso está impregnado na gente. Então, como que você falou de ostentação, consumo e tudo mais, né? Então, a ambição e a ganância, para mim, tem uma linha divisória muito tênue, porque a ambição, não tem quem não seja ambicioso, né? Só tem níveis diferentes de ambição, mas é difícil você encontrar uma pessoa
desprovida total de ambição. Então você sempre quer uma evolução. O problema é que a ganância é sempre um pouco mais, né? Quanto? Eu vou produzir um pouco mais. Eu vou baixar a margem um pouco mais. Ambição e ganância, né? Interessante isso. Porque a ambição é positiva no sentido até do meu crescimento, minha evolução. Total. Se eu estagno e fico na minha zona de conforto, eu não vou ter que me instrumentalizar em termos de conhecimento, experiência, para conseguir evoluir, soft skills, para conseguir evoluir. Se eu tenho uma ambição saudável de realmente querer crescer, mesmo que seja financeiramente, eu vou movimentar o meu entorno no sentido dessa prosperidade. Se isso for de forma saudável, é mais do que justificável e muito importante. É o contrário, acho que a evolução humana se deu assim, e hoje a gente sai na rua aqui, tem toda a estrutura, porque pessoas trabalharam para nós formarmos uma sociedade com essa tecnologia, com essa infraestrutura que nós temos hoje, né? O ser humano carrega isso, né? Sim. Assim, a gente carrega desde o início, ou seja, tem essa ânima em nós que nos faz ambicionar coisas maiores, né? Então, por exemplo, outro bate-papo que a gente pode ter mais para frente é essa discussão que se tem hoje, mas um monte de gente passando fome e a gente gastando bilhões para ir para Marte ou para colonizar o espaço, entendeu? Cara, você não tira isso do homem, você não tira esse âmbito e esse espírito de alcançar coisas novas, e isso historicamente reverberou em benefícios para a humanidade, né? Sim. Esses dias eu estava lendo um outro artigo que dizia o seguinte: uma pessoa assalariada hoje, em qualquer lugar do mundo, vive, na sua grande parte, melhor que um rei na idade medieval, né, cara? Né? Porque você tem acesso a um monte de coisa que você não tinha no passado, por essa ânima e ambição humana de construir as coisas cada vez melhores. É interessante você falar isso, porque eu tenho uma coisa pessoal minha. Pessoal minha é bom, né? Pessoal minha, de quem vai ser? Tem uma questão pessoal que quando eu entro embaixo do chuveiro, eu faço graças a Deus. Eu devo ter já... em outras encarnações tem problema com o banho, frio com banho, naquela época ele não tomava banho, sei lá, devo ter vindo da França. Por quê? Pensa na infraestrutura que existe para você ter aquele momento de banho. Vamos colocar o chuveiro elétrico, não vamos nem falar do gás. Então você tem lá uma represa para gerar energia hidrelétrica, aí tem todo o sistema de distribuição, e eu fiz eletrotécnica na minha formação no ensino médio, então... Tá tudo fresco até hoje, não é? Não, nem tanto. Minha barba branca, meus cabelos brancos me entregam, né? Faz muito tempo. Mas veja que é um sistema de distribuição para chegar na casa, energia. No outro lado, a água tratada, a gente toma banho em água semipotável. Tem noção que é isso? Nós tomamos banho em água corrente, passando por nós, quente e semipotável. A gente não vai longe, vai 100 anos para trás. Então a gente não está falando de 20 gerações, está falando de 2, 3 gerações que não tinham banho quente, era na bacia. Sim. Então, assim, é uma coisa simples, mas que a evolução da sociedade, né, nos traz uma vida muito mais confortável, né? E aí tem um ponto, né, que nós estamos fazendo com esse extra de tempo que a gente tem, né? Muitas vezes não ter que ficar ali aquecendo a água na maior parte desperdiçando, né? Nos países ocidentais, de maneira geral, assim, com essa visão, não é só o Ocidente, né? Na verdade, no globo todo, onde você tem acesso à tecnologia e mídia social, a maior parte do tempo é desperdiçado em nada que é produtivo para a sociedade, né? Interessante. E às vezes até maléfico para a própria pessoa que está consumindo, né? Muito. Então... Eu me jogo no sofá e fico nas redes sociais, no celular, horas. Quando eu vejo o tempo passou, né? O que me ajuda, que me fez uma pessoa melhor aquele tempo jogado fora nas redes sociais, né? Mas vamos puxar agora um pouco para nossa área de gente, para a gente pensar o papel, a gente falou um pouco o papel do empreendedor, e aqui a gente estende aos gestores, os tomadores de decisões, os líderes das organizações, como você falou, e trazendo agora para as pessoas e para as pessoas que trabalham com pessoas, que é a nossa área de gente, né, os RHs. Qual é esse desafio desse profissional com esse novo olhar, né, de ter de um lado aqui a empresa com os acionistas, né, no outro lado as pessoas, e quais são as iniciativas que a gente poderia pensar que começam a construir esse mundo novo na área de gente, né? Eu tenho para mim que o RH, e eu já falei isso em outros fóruns também, é uma palestra que eu faço, que é a evolução do RH para uma área de cultura.
se você que está nos ouvindo aí, talvez você já tenha se esbarrado com o conceito de que o digital não é tecnologia, é cultura. Então, a tecnologia trouxe uma nova cultura social no meio de relação. E o RH, e aí eu sou de RH, eu sou da área, a gente sempre foi ligado no recurso, como o próprio nome diz. Então, a gente dava o recurso para que a gente produzisse, maximizasse, né? Depois a gente foi falando que a gente tinha que ser cada vez mais parceiro do negócio, entender do negócio para ajudar. Então, se você pega ali década de 80, 90, com gestão participativa e tal, era o RH envolvendo as pessoas, mas ainda com a lógica de maximização de resultado e lucro. Quando a gente fala de evolução para cultura, e essa é uma crença do meu trabalho, é que primeiro a gente muda a mente das pessoas para depois mudar o processo. O RH não tem que trabalhar no processo, o RH tem que ser uma área de cultura para mudar a cabeça dos líderes, ser protagonista dessa mudança, para que cada vez mais líderes, empresários, donos entendam essa lógica e queiram se humanizar. Então o RH tem esse papel, e para ele conseguir isso ele tem que começar a administrar stakeholders também. E olha só que interessante, o RH não sabe fazer isso, porque o RH sempre trabalhou para dentro da organização, o RH não trabalhava para fora. Tudo que acontecia em RH era segredo de chave, você não pode falar com os outros, você tem que administrar. A maior parte da galera de RH trabalha para dentro, não para fora. E olha o que aconteceu, por exemplo, com o pessoal de CX, que é de Customer Experience. Ele começou a entender que para atingir o cliente, ele tinha que gerar ecossistema, comunidade. O pessoal de CX hoje entende mais de cultura do que o time de RH. É mesmo. Posso estar generalizando aqui, me perdoem a galera de RH que já trabalha com cultura, mas na minha visão o RH está meio atrasado. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que se fazer no lado do RH é isso. O RH começar a ser um cara mais protagonista, deixar de ser RH e começar a ser cultura e falar sobre humanização, por exemplo, tocar em feridas, ser meio alter ego. Às vezes, como diz um amigo meu, tem que cometer... Ele diz que eu cometo sincericídio, às vezes, que você tem que chegar e falar pro empresário ou pro gestor, né? Acho que esse é um lado. E para os empresários, de uma maneira geral, é um despertar de consciência mesmo. E isso vem pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. Muitos clientes hoje, quando eu vou falar, os caras não têm nem ideia desse papo que a gente está tendo aqui. A lógica do negócio dele ainda não existe propósito nenhum, não existe visão de mundo, existe o quanto que eu vou ganhar mais, entendeu? Eu tenho curiosidade, vou fazer um parênteses aqui na tua fala. Eu tenho curiosidade. Se você está nos escutando agora, ou no YouTube, ou nas plataformas de streaming de áudio, o quanto disruptivo é esse papo? É algo que faz sentido para você e já é meio óbvio? Não, isso aí ok, já internalizei, já estou bem com isso. Ou é algo que você coça a cabeça e fala, puxa vida, né? Então deixa nos comentários aqui para gente se você tem uma visão desse assunto, algo que ainda é muito novo. Eu estou perguntando para você e para a sua organização, para os seus gestores, né? E nos fale aqui nos comentários para a gente entender qual é o nível de profundidade que a gente está chegando aqui, se está ficando num lugar comum ou se a gente está conseguindo ser provocativo, que é o nosso objetivo aqui, a ponto de fazer você pensar nesses valores, nesses conteúdos, né, e ter uma nova visão. Além do headcount. A visão além do headcount. E aí você trouxe o ponto de, o RH tem que chegar para o gestor. Gente, isso exige autenticidade, né? Total. A pessoa chegar e, olha, vou trazer aqui realmente algo que eu acredito e pela minha visão aqui vai ser bom para todos, só que talvez se exija, gestor, né? Pensar um pouquinho fora da caixa. Está aberto? Posso abrir? Cria um terreno, né? dá uma arada no terreno e traz com autenticidade, porque eu acho que eu como gestor vejo isso. Eu gosto muito quando as pessoas trazem algo que me surpreende. Assim, puxa vida, que bom que você trouxe isso. Você está pensando que a tua cabeça está indo lá, né? Não quero ouvir só o que me convém. Muitas vezes o gestor precisa ser provocado, né? Eu, nessa pandemia, 2 casos de pessoas conhecidas que gerenciavam a área de cultura e que se demitiram ou pediram a conta por uma visão de mundo totalmente diferente. Legal. De empresas não humanizadas. Assim, com um viés. E não é humanizada no sentido todo do B,
e teoria de stakeholders, não. É, tipo assim, não humanizada no pior sentido da palavra. Utilitarista ao extremo, entendeu? Tipo, a pandemia rolando, vamos aproveitar agora que tá todo mundo demitindo e vamos demitir quem ganha mais, entendeu? Pra daí ter um fôlego aqui. É um não humanizado roots, assim. Esse é o... É bem isso aí. Esse aí é bem do tempo antigo, né? Muito bom. Legal. Eu acho que a gente teve um papo super legal. A gente está se propondo aqui no nosso podcast uma visão além do headcount. Vamos deixar esse nome, eu acho, Deus. Uma visão além do headcount. Tá bom, ficou aí. Pronto. Hein, Thaisa, o que você acha? Visão além do headcount. Visão além do headcount. É um nome, né? Pois é. E a gente tem o objetivo de realmente trazer convidados, trazer conteúdos provocativos, visões realmente que façam as pessoas pensarem fora da caixa e que a gente possa, aos pouquinhos, construir um mundo melhor, né, Deudo, para nossos filhos. Total. E a gente usar a tecnologia a favor da humanização, entendeu? É essa tecnologia que pode nos tornar mais humanos no sentido mais humano da palavra, né? Que não é você... vou voltar lá no livro do Yuval, que é uma visão tanto quanto pessimista, assim, de você se empoderar, ou você turbinar essa lógica gananciosa que o mundo tem hoje, de um governar sobre o outro, e um poder absoluto a partir da tecnologia, mas você usar todas as ferramentas a serviço de stakeholders, a serviço da sociedade, humanizar. Então, a humanização só vai ser possível se a tecnologia não for um deus e se ela não for usada para maximizar o que a gente já existia no passado. Senão nós estamos perdidos, né? Humanizar com tecnologia. Usar a tecnologia para humanizar. É isso aí. Olha que beleza. Quanto mais a gente tirar tarefas que não agregam valor na vida da pessoa e colocar outras que instiguem ela a ter que se desenvolver, ter que crescer, ter que estudar, olha que beleza. A gente está fomentando o desenvolvimento pessoal e profissional do time. E criando uma nova forma de riqueza, que é um outro papo que a gente tem que ter, vamos deixar aqui na lista, porque se eu usar a tecnologia do jeito certo, eu enriqueço as pessoas em outras coisas que não é dinheiro. Boa. Quem diz isso é o Domênico De Masi, eu sou fã do carinha lá, e ele diz o seguinte, que as riquezas do pós-capitalismo são tempo, autonomia, espaço, tranquilidade e silêncio, ambiente saudável, segurança, convivialidade, ambiente criativo e contemplação do belo. Que legal. Sabe o que é bacana? Que a maior parte não precisa de grana. Olha. Se tiver tecnologia, você consegue construir isso e dar um jeito legal da galera viver melhor. Muito bom, muito bom. A gente pensa que o momento é de nós dominarmos a tecnologia e não sermos dominados por ela. Então a gente tem que olhar para isso, o que eu preciso me desenvolver, quais são as skills que vão me fazer ser protagonista nesse novo momento, dominando a tecnologia em prol das pessoas e não se deixar muitas vezes contaminar com a tecnologia, né, e se perder no meio do caminho, porque a tecnologia cria caminhos fáceis, né, para a gente, com gatilhos mentais, que facilmente a gente escorrega e é dominado por ela. Então que a gente possa realmente ter essa novo olhar e uma nova caminhada nessa relação das pessoas com a tecnologia. Muito legal. Foi um ótimo papo hoje. Hoje foi legal mesmo, hein, cara? Foi bem legal. Gente, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem notificações, curtam o nosso trabalho, deixem sugestões aqui para que a gente possa cada vez melhorar mais e estejam com a gente na próxima edição do nosso podcast. Visão além do headcount. Olha que vai ter locução, hein? Vamos pegar um locutor. Eu já até contratei um locutor da Globo. Né, Thaisa? Temos um locutor da Globo que a gente já contratou. Outro nível, próxima hein? vai ter vinheta já. Que show. Obrigado, Deus. Valeu, Valeu, abraço. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.